Bom dia, meus irmãos, que a paz do Senhor esteja com vocês, amém? O tema da nossa lição está de número 12. Nós vamos estar falando hoje sobre para se ter uma igreja saudável, né? Esse é o tema da lição de hoje. O texto base está em Colossenses capítulo 2, versículo 19. Colossenses capítulo 2, versículo 19. O apóstolo Paulo, ele disse assim para a igreja de Colossos: e não retendo a cabeça, da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Vamos ler todos uma só voz? E não retendo a cabeça, da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Amém. Antes da gente iniciar aqui com esse estudo, deixa eu fazer apenas um adendo que eu acho que é importante para a gente poder se situar melhor aqui na lição, né? Essa igreja de Colossos, ela faz parte de uma das três cidades, que é Colossos, Laodiceia e Herápolis, que fica a cerca de 200 quilômetros de Éfeso. Então, a cidade de Colossos era uma cidade, a gente pode dizer assim, que era relativamente rica, ela tinha ali, exportava minerais, e ela tinha um grande porto, né, essa cidade de Colossos. E essa cidade, ela era constituída de judeus e gentios, a gente poderia dizer assim, de judeus e gregos. Então, essa era mais ou menos a situação cultural da cidade de Colossos. A igreja de Colossos, ela estava enfrentando um problema. Quando a gente lê a carta aos Colossenses, a gente vai ver que ela estava passando por uma má situação. Provavelmente, nessa época, Paulo ele estava preso em Roma. Então, Epáfras, que era o líder daquela igreja, como estava surgindo aqueles problemas, ele não sabia lidar com aqueles problemas. Sabiamente, o que ele faz? Ele vai até Paulo. Ele então foi visitar Paulo na cadeia e foi falar: Paulo, está acontecendo algumas coisas lá que eu não sei lidar com aqueles problemas lá não. Quais eram aqueles problemas? Estava surgindo uma nova doutrina, que a gente chama, né, de heresia. Estava surgindo uma nova heresia no meio da igreja, que era o que? Era o gnosticismo. Estava surgindo no seio da igreja. Gnosticismo é do grego conhecimento, conhecer. Então, o gnosticismo é uma espécie de bojo, né, de verdade cristã, de liberalismo judaico, de misticismo, religiões gregas, misticismo oriental. Essa é a mistura, né, de religiões, de filosofias que estavam sendo inseridas no meio da igreja. Então, Epáfras ele vai até Paulo, e Paulo o que ele faz? Escreve essa carta para estar orientando os irmãos de Colossos como eles deveriam proceder com essa heresia que estava surgindo no meio da igreja. Então, esse é basicamente o contexto da carta aos Colossenses. Por isso que a gente vai ver aqui muito na carta, Paulo ele falando sobre a plenitude de Cristo, porque os gnósticos, eles diziam que a matéria, ou a carne, ela era má. E pela matéria ser má, Jesus ele não poderia ser o Filho de Deus, porque ele veio na forma de homem. E se ele era homem, ele tinha matéria, então ele não poderia ser o Filho de Deus, né, na sua essência, porque a matéria em si era má. Por isso que a gente vai ver Paulo ali falando várias vezes da plenitude de Cristo, da supremacia de Cristo, para combater essa nova heresia que estava surgindo na igreja. E é sobre isso que a gente vai falar aqui nessa lição, que é para se ter uma igreja saudável. Paulo, através da carta, ele combateu essas heresias que estavam surgindo ali no meio da igreja de Colossos. Então a introdução nos diz o seguinte: a igreja de Cristo não será vencida pelo mal, por mais que ataquem o mundo, a carne ou o diabo. Jesus garantiu que ela prevaleceria por estar fundamentada sobre a rocha. O que diz lá em Mateus capítulo 16, versículo 18? Se alguém achar, pode ler. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela.
Então Jesus ele está dizendo que o mal não vai prevalecer contra a igreja do Senhor. A igreja verdadeira do Senhor, se ela estiver firmada na palavra, que é Cristo Jesus, nem o mal pode detê-la. Então, contudo, dada a situação em que se encontram muitas igrejas, é difícil não concluir que estejam doentes, se não morrendo. Essa percepção tem impulsionado a igreja nas mais diferentes direções, com o intento de se manter viva e saudável. O que se nota, porém, é que por mais que medidas preventivas venham sendo tomadas, o declínio do qual fogem as alcança, a menos que experimentem a contínua graça da renovação. Porém, no entanto, antes de começar a aprender sobre a cura, devemos diagnosticar a enfermidade. Assim, quando a gente está doente, a gente precisa saber o que está acontecendo. Se assim não fizermos, continuaremos buscando alternativas que não respondem aos desafios e tampouco espalhem os preceitos de Deus para a sua igreja. Então é sobre isso que a gente vai ver aqui nessa lição. Alguns sintomas que nos falam o que seria uma igreja doente e o que seria uma igreja saudável. É basicamente isso que a gente vai ver na lição de hoje. Sintomas da igreja doente. A igreja é tanto um organismo como uma organização, como um organismo. Ela é tanto uma instituição como um corpo vivo. Como um organismo vivo, ela deve almejar ser saudável, mas soluções que procuram responder aos problemas da igreja moderna, focando somente na instituição, não conseguem oferecer respostas que supram as necessidades do organismo. Então, a gente está mais preocupado em responder as questões da organização, assim, da instituição em si, do que do próprio organismo, do que do próprio corpo de Cristo. Então, a gente quer elevar a instituição e esquecemos do corpo. Então, é sobre isso que a gente vai ver hoje. Uma igreja saudável não é fria, como qualquer corpo vivo não é. O esfriamento pode ter inúmeras causas, desde o engessamento de uma estrutura burocrática até o desânimo para se depreenderem novos projetos. Então, quando ouvimos sobre esfriamento, devemos acender uma luz de alerta. É claro que a queda na frequência aos cultos e na arrecadação geralmente são sinais de enfermidade. Esses aí são os sinais mais visíveis, mais claros. Quando se percebe se a falta de frequência nos cultos, na arrecadação financeira, isso aí são alguns sintomas mais claros de se perceberem, Só que geralmente são sinais de enfermidade. Porém, há outros sintomas menos óbvios. Existem outros sintomas menos perceptíveis, porque às vezes a gente pensa, a igreja está cheia, a arrecadação está boa, mas será que isso também não pode ser? Existem outros sinais menos perceptíveis de que a igreja esteja doente? Então, nem sempre uma igreja cheia, com uma boa arrecadação, é sinal de uma igreja saudável. Então, o que acontece quando uma igreja não progride mais? Está estagnada, morrendo ou declinando? Então, vamos ver um dos primeiros sintomas aí de uma igreja doente. É o foco nos programas. Igrejas que estão morrendo tendem a focar em programas. Colocam sua esperança de sucesso no último ministério criado ou no plano importado pré-fabricado de crescimento do último livro publicado e avaliam a saúde da igreja pela quantidade e caráter comovente de seus programas. Então, existem muitos livros aí que ensinam como multiplicar a igreja, estratégias para você chamar membros, chamar pessoas, existem muitos livros desse tipo, existem muitos programas também relacionados a isso. Então, quando a igreja ela começa a focar nos programas de crescimento, enfim, isso pode ser um dos sintomas de uma igreja doente. Os programas eles podem até ser úteis e válidos, mas não sustentam a igreja de Cristo. Às vezes a gente vai ter uma igreja cheia, fermentada, mas não quer dizer que é uma igreja que vai estar solidificada na palavra de Deus. Uma igreja saudável deve se pautar por princípios,
não por programas. Igrejas que submetem seus programas aos princípios da palavra de Deus, ao contrário do que se pensa, voltam a crescer e demonstrar vitalidade. Entre programas e princípios, há uma diferença fundamental que vai muito além de dar certo ou dar errado. Programas que dão certo são facilmente creditados ao seu autor, enquanto um crescimento saudável, por meio dos princípios que Deus forneceu em sua palavra, dá toda a glória somente a Ele. Para a gente entender melhor o que está dizendo aqui, eu vou pedir que alguém abra em Atos, capítulo 2, o versículo 42, e leia do versículo 42 ao 47. Entender um pouquinho melhor o que está dizendo aqui em relação a Atos 2, do 42 ao 47. Perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Então a gente pode perceber como é que era a igreja primitiva. Eles tinham a comunhão no partir do pão e eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. A gente pode ver aí basicamente quais são os princípios acerca da palavra de Deus. De não focar em programas, mas focar em princípios que estão pautados na palavra de Deus. A gente viu que era a perseverança na doutrina dos apóstolos, na comunhão no partir do pão. E eles tinham tudo em comum. E a gente vai ver que era Deus quem dava o crescimento. A igreja não tinha uma mega estratégia de multiplicação, a igreja não tinha programas que atraía várias pessoas, mas eles estavam pautados ali na doutrina dos apóstolos, na comunhão, e era Deus quem acrescentava aqueles que iam sendo salvos. Eu gosto muito dessa passagem, porque essa passagem ela fala muito a respeito disso, de como uma igreja ela deve ser. Então, quando uma igreja ela foca apenas nos programas, é sinal de uma igreja doente. O segundo foco aí de uma igreja doente é nostalgia e tradição. Lembrar o passado de uma igreja é importante, mas há uma grande diferença entre lembrar o passado e viver nele. Quantas vezes teremos de ser relembrados da época de ouros dos heróis locais do passado? Manter atividades ou costumes sob a desculpa de que sempre fizemos assim colabora muito pouco para a saúde de uma igreja. Só vale ressaltar aqui que a lição ela fala sobre essa questão de tradição, porque é o que Paulo ele também está combatendo aqui na carta aos Colossenses. A gente viu que a cidade de Colossenses era formada de judeus e gentios. Então, os judeus que se convertiam, eles queriam colocar novamente o judaísmo lá, as questões judaicas, as leis cerimoniais, as observações judaicas dentro da igreja novamente. Paulo ele vai combater isso também aqui na carta aos Colossenses. Então é importante a gente entender aqui por que a lição está falando de nostalgia e tradição. Então, essa desculpa de viver no passado, o passado é importante como palco da ação divina e deve ser celebrado. No entanto, precisamos perceber que o rio calmo da nostalgia pode se transformar numa caudalosa correnteza que arrasta a igreja para a destruição. É o que estava acontecendo com a igreja de Colossenses. Eles queriam novamente observância de leis, de comidas, de festas. Estavam regredindo. Mas Paulo, a gente até viu aqui na lição, e não retendo a cabeça, do qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus.
Porque os judeus que estavam se convertendo, eles queriam voltar novamente para a lei, eles queriam observância novamente da lei. Então, estavam esquecendo a graça de Deus, estavam esquecendo que agora era a graça de Deus que justificava o homem, era mediante a fé, e não por observância de leis, de cerimônias. Tanto não sejamos inimigos da tradição, nem desprezemos de modo algum, mas levemos em conta que uma ênfase exagerada na tradição é o modo do passado assombrar uma igreja. Então, um dos sintomas que mostram que uma igreja está doente é o foco nas tradições, o foco lá no passado, viver lá no passado. É importante a gente lembrar sobre isso, porque a gente vai ver que a Igreja Católica, a sua teologia estava fundamentada nos pais apostólicos. Eles fazem a autoridade da Igreja Católica estava fundamentada naquilo que os pais apostólicos diziam, e não simplesmente na palavra de Deus. E a gente vai ver em muitos erros que a Igreja Católica ela caminhou, os caminhos que ela trilhou. O terceiro sintoma de uma igreja doente é a mentalidade de manutenção. Já foi deixada com uma tarefa a executar, que não é sobreviver. Sobreviver é muito diferente de viver. O avanço do reino só é alcançado quando a igreja avança. Uma igreja viva e saudável está em movimento e é atuante. A mentalidade de manutenção na qual se está apenas polindo um monumento, em vez de realizar o movimento da graça de Deus, pode ser fatal. Igrejas orientadas por uma mentalidade de manutenção estão num sistema de amparo à vida, ou seja, por meio de projetos sociais apenas, não numa missão de salvação de vidas. E suas únicas esperanças e sonhos são manter as portas abertas, não promover uma colheita de almas. Gente, existem duas correntes teológicas atuais, que é a teologia da libertação e a teologia liberal. Essas duas correntes teológicas, elas se enquadram exatamente aqui nesse sintoma de uma igreja doente. Porque a teologia da libertação e a teologia liberal, qual é principalmente da teologia liberal, da libertação, qual é o modus operandi dela? É o foco em projetos sociais, é o foco político. Então, como as ideias da Bíblia, essa questão da ressurreição, do perdão de pecados, de que existe um Salvador, isso está ficando para trás, isso é passado, isso não adianta nada. Isso, você falar para alguém que um homem veio, encarnou, que o Filho de Deus se encarnou, que ele morreu e ressuscitou, isso daí não está com nada mais. Isso daí não está salvando mais ninguém. Isso daí não funciona mais. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai agir por meio de projetos sociais, por meio de ação social. A gente vai falar que a gente vai... Aí eles vão dizer que por meio da educação a gente vai salvar o homem, por meio de políticas sociais bem fundamentadas a gente vai salvar o homem. Então, não tem mais essa ação da igreja de pregar o pecado, de falar sobre arrependimento, de falar sobre a morte e ressurreição de Jesus. Não tem mais isso. E isso são um dos sintomas de uma igreja que está doente. Se a igreja não fala mais sobre pecado, se a igreja não fala mais sobre a morte e a ressurreição de Jesus, se a igreja ela não prega mais sobre isso, não fala mais sobre isso, com medo do avanço, ou com medo de não ser mais relevante, de não ter mais uma importância nenhuma, são sintomas de uma igreja doente. E são, por exemplo, a teologia da teologia liberal, que é uma teologia que relativa às verdades bíblicas, é uma teologia que ela tenta desconstruir algumas verdades bíblicas. A sua pregação não salva ninguém. A sua pregação não ajuda ninguém. Os teólogos liberais, eles apenas mantêm uma igreja aberta. E virou apenas uma instituição. E não mais um organismo vivo.
porque não evangelizam, porque não praticam missões, porque não tem perdão dos pecados. Então, esses são os sintomas de uma igreja doente. Esses são os sintomas que a gente pode observar também aqui na igreja de Colossos. Se você ler a carta aos Colossenses, você vai observar que esses são alguns dos sintomas que a igreja de Colossos também estava passando, né? Porque como eles diziam que Jesus ele não era o Filho de Deus, então a ressurreição não aconteceu, então o Filho de Deus não era verdade, e eles estavam apenas pautados na tradição judaica e misticismo oriental, apenas isso. Então esses também são alguns sintomas de uma igreja doente. Mentalidade de manutenção. A mentalidade de justificação e de vítima. Outra atitude que parece permear igrejas enfermas e agonizantes é a que diz: isso nunca funcionará aqui por quê? Parece que os líderes e os membros da igreja já têm uma lista bem detalhada das razões pelas quais as ideias novas não dão certo. O pressuposto que serve de base para essa desculpa é que a igreja é vítima de algum fator externo que a impede de ser usada por Deus, seja por falta de dinheiro, por uma localização difícil ou por qualquer outro motivo. Há uma mentalidade sutil, mas perigosa, de que a igreja está destinada à mediocridade ou ao fracasso por causa das circunstâncias que a cercam. Então, o que elas fazem? Dão desculpas, é muito mais fácil que agir e pode se tornar um hábito tão corriqueiro que podemos cair em auto-engano, perdendo o contato com a realidade. Então, são aí alguns sintomas de uma igreja que vive no pessimismo, né? Nada vai dar certo, vai dar tudo errado, a situação financeira do país não está boa, né? A situação política do país não está boa, a violência é muito grande aí por fora, não adianta a gente fazer mais nada. Então, vive um pessimismo muito grande, né? De que nada vai dar certo. Né? Má reputação na comunidade. Às vezes os sintomas de declínio podem aparecer fora de sua igreja, antes mesmo de serem observadas dentro dela. Esse sintoma de uma igreja que está morrendo é o modo como ela é percebida pelas pessoas que estão ao seu redor. Quanto mais a igreja segue um padrão de declínio, piores se tornam sua imagem pública e sua reputação. E quantas igrejas a gente conhece aí com uma má reputação, não é verdade? Quantas igrejas a gente conhece que tem uma má reputação? O líder, o membro daquela igreja, o pastor daquela igreja, os líderes daquela igreja estão tudo em pecado e eu sei qual que é o erro deles. E as pessoas ao seu redor já vão formando uma má reputação daquela igreja. Naquela igreja tem um irmão lá que ele faz isso e está lá fazendo não sei o quê, e está tendo oportunidade, está fazendo isso, aquilo. Aquela igreja é caloteira. E só a má reputação. Antes mesmo de eu fui visitar uma igreja, e antes mesmo de eu visitar uma igreja, uma pessoa me disse assim: olha, não vai naquela igreja não. Eu disse: por quê? Não, porque lá tem um pastor que eu chamei ele para fazer um serviço na minha casa. E ele me deu um calote. Então já vai formando uma má reputação em volta daquela igreja. Então esses são sintomas de uma igreja doente. E qual será a imagem que as pessoas também devem ter da nossa igreja? Então fica aí para a gente também refletir. Mas uma má reputação na comunidade. Então, a comunidade em geral e as igrejas vizinhas formam opiniões sobre a condição da igreja. Como somos conhecidos e como somos percebidos pelos que nos cercam e pelas igrejas irmãs. Aí faltou o S aí, né? Nos ajudam a mapear a saúde da igreja local. Então, esse sintoma de uma má reputação de uma igreja, mas parece que no Brasil a gente tem uma questão que quanto mais polêmico mais relevante. Quanto mais polêmica uma igreja uma pessoa
mais relevante ela é na sociedade, vocês já perceberam? Às vezes a pessoa ela tem o conhecimento, ela sabe fazer alguma coisa, mas se ela não é polêmica, não serve para nada. Né? Ela não é relevante. A gente vê aí até aquela moça, eu esqueci o nome dela agora, se eu não me engano é Dame McCarthy, é uma socialite, isso, é uma socialite que estava falando mal da filha, e ao invés, né, quem vê essas questões de redes sociais, ao invés da rede social dela cair, aumentou de seguidores, muito mais pessoas começaram a seguir ela, porque as pessoas, no Brasil a gente tem essa questão da polêmica, né? Então quanto mais polêmica a pessoa é, mais relevante ela é pela sociedade. Infelizmente, mas que a igreja não seja assim. Porque a igreja, quanto mais ela tem que ser vista, quanto mais rígida ali na palavra, ela tem que ser conhecida por isso, não pela sua polêmica. E o último aí, o pior dos sintomas de uma igreja doente é o desvio do evangelho. Não tem nada pior do que de uma igreja que desviou do evangelho. Não tem nada de mais penoso para uma igreja que se desviou do evangelho. Este último sintoma de enfermidade numa igreja realmente é o pior. Quando isso acontece, alguma outra coisa se tornou mais importante que viver segundo a Escritura e compartilhá-la com os perdidos. Seja qual for a ênfase, ela será contraproducente para a obra de Deus e usurpará o lugar de centralidade que o Evangelho tem por direito em tudo o que fazemos como povo de Deus. Mas o que é o Evangelho? A gente passa a dar importância para isso quando a gente entende o que é o Evangelho. Se a gente não entende o que é o Evangelho, qual é o propósito, o que está por trás dessa palavra Evangelho, a gente vai dar pouca importância para isso. E a gente vai começar a se desviar disso. E a gente entra naquilo que a gente falou lá no começo. A gente vai dar prioridade aos programas, a shows, né? Se você entra numa determinada igreja, é tudo, menos uma igreja. Porque lá tem luzes, tem DJ, tem isso, aquilo, tem várias coisas que divertem as pessoas. A gente pode dizer, tem a plateia, né? Diverte a plateia, mas não é, a gente vê que não tem a pregação do Evangelho, não fala do Evangelho. Como a gente vê João Batista, quando ele vem pregando, falando que Jesus ele estava vindo, o que ele dizia? Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Então, falar do Evangelho é falar do reino, é falar de arrependimento. Jesus também, quando ele veio pregando, ele falou também, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. O Evangelho é Deus perdoando o homem dos seus pecados, é Deus justificando o homem, não por aquilo que ele fez, por aquilo que ele faz, mas por quem ele é, que a palavra vai dizer que ele nos amou, mesmo nós sendo pecadores. Então, a gente precisa entender o que é o Evangelho. Se a gente não sabe o que é o Evangelho, se a gente ainda não entendeu o que é o Evangelho, a gente está fadado a se desviar do Evangelho e se tornar uma igreja doente. Eu lembro na nossa adolescência, quando a Cristiane dava aula pra gente. Eu tinha uns 14 anos na época, quando lançou um movimento chamado Gospel Night. Os jovens queriam naquela época sair pra balada e essas coisas, uma determinada igreja que deu um Gospel Night. Era de 8 até meia-noite. Era só uma balada gospel. Aí a Cristiane colocou pra gente, o que tem diferente nessa balada? De 8 a meia-noite vai ter música, não vai ter vida core, vai ter pregação. E a Cristiane sempre falava isso com os adolescentes diretamente, né? E ela falava uma coisa que isso incutiu na nossa cabeça que ficou. O mundo sempre vai ser mundo, a igreja sempre vai ser igreja. O Evangelho é imutável. Independente se você está no mundo, você tem que fazer diferença como igreja. Não trazer o mundo para dentro da igreja. Fazer da igreja no mundo. Irmãos, essa igreja, vamos deixar a igreja com mais cara de jovens, para que os jovens venham para a igreja. Nada disso. O jovem vai ser convertido de acordo com a verdadeira palavra dentro do Evangelho. Não de acordo com o que chama a atenção dos olhos dele. Então isso daí marcou muito na nossa geração, nossa adolescência, a Cristiane sempre foi uma pessoa assim, muito aberta. Eu conversava sobre isso com a gente dentro do Evangelho. E viver dentro da palavra de Deus que Cristo quer que a gente viva. Não modificar, como hoje muitas igrejas chamam as pessoas para dentro. Hoje é o dia da bênção, hoje é o dia da perdão de pecados.
Entendeu? A palavra de Deus liberta onde quer que Ele quer libertar, Ele trabalha da forma que Ele quer trabalhar, não da forma de específica para isso. Isso. E hoje em dia, tudo, se você adjetivar alguma coisa com a palavra gospel, pode. Balada gospel, bar gospel, cruzeiro gospel, site de namoro gospel. Então, você adjetivou com gospel, virou santo. Então, isso é um desvio do evangelho, um desvio da verdade do evangelho, muito bem falado ali pelo nosso irmão, né? Então, a gente vê que esses são alguns sintomas de uma igreja doente. Muito bem, sinais de saúde. A gente falou aí, né, de algumas doenças, de alguns sinais de doença. Vamos ver agora alguns sinais que mostram que uma igreja é saudável. Paulo usou a metáfora do corpo humano para exemplificar o relacionamento da igreja com Cristo, sua cabeça. Assim como perseguimos nossa saúde física, devemos dar atenção à saúde espiritual da igreja. Se a gente cuida do nosso corpo, a gente também deve cuidar da saúde espiritual da igreja. Em Colossenses 2, usando a mesma metáfora, Paulo fala do quanto as tradições e filosofias humanas, aí no versículo 8. 2:8. Cuidado que ninguém nos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. É o que a gente estava falando dos problemas que estavam acontecendo na igreja de Colossos. Que algumas vãs filosofias, vãs ensinamentos estavam entrando dentro da igreja. Então, as tradições e filosofias humanas estavam afastando a igreja do ideal divino. Então, mas havia aqueles que insistiam que as tradições, principalmente as judaicas, deviam ser mantidas a qualquer custo. O que a gente falou aqui. O apóstolo, porém, argumenta que os que assim procediam estavam se tornando juízes do povo e não estavam retendo a cabeça, uma referência a Cristo, a sua soberania sobre a igreja, seu corpo. Versículo 18 e 19. Colossenses 2, 18 e 19. Ninguém se faz árbitro contra os outros, pretextando humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões enfantuladas, sem motivo algum na sua mente carnal, e não retendo a cabeça, da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado com suas juntas e ligamentos, cresce em um crescimento que procede de Deus. Então a gente vai ver que essas vãs filosofias, essas tradições que estavam voltando, estavam retendo a cabeça, como retendo a cabeça ou retendo a obra de Cristo na igreja. Então, essa é uma lição. Ele argumenta que assim procediam, estavam se tornando juízes do povo e não estavam retendo a cabeça. Uma referência a Cristo e sua soberania sobre a igreja, seu corpo. Então a igreja ela deveria falar sobre a cabeça, sobre Cristo como o cabeça da igreja, como o líder da igreja. Eles estavam bastante coisa, mas estavam metendo a cabeça para Cristo. Que é o principal. Que é o principal. Eles estavam querendo inserir tradições humanas, a tradição judaica, estavam retendo a cabeça que era Cristo. Que no caso fala a respeito da graça de Deus. Fala da graça salvadora, que não é por meio de ações, mas por meio da graça salvadora de Cristo. A gente vai ver, como eu disse, a gente vai ver que Paulo, ele vai falar muito sobre a superioridade de Cristo, porque os gnósticos não acreditavam que Jesus era o Filho de Deus. Então, por isso que Paulo ele vai falar muito sobre a plenitude de Cristo, sobre ele como cabeça, para mostrar que ele realmente é o Filho de Deus. No verso 19, então, somos apresentados ao conceito de saúde nesse corpo. Paulo diz que o corpo de Cristo está suprido e bem vinculado por suas juntas, ou seja, cada um fazendo a sua parte. O corpo todo funciona como um organismo em que os nutrientes viajam pelos órgãos, veias e artérias, alcançando todas as células. O resultado é que esse corpo cresce o crescimento que procede de Deus. E não por meio, como a gente viu, de ações humanas, não é por meio de programas sociais da igreja, mas é Deus quem dá o crescimento, como a gente viu em Atos 2 também.
Um organismo vivo e saudável experimenta crescimento, diz Paulo, e assim deve ser a igreja. Mais do que um organismo vivo, a igreja de Cristo deve ser saudável e assim experimentar crescimento. Antes de prosseguir, porém, observe que uma igreja saudável não é perfeita e impecável. Uma igreja saudável não resolveu todos os seus problemas, mas se esforça continuamente para ficar ao lado de Deus na luta contra os desejos ímpios e os enganos do mundo, da carne e do diabo. Uma igreja saudável é uma congregação que reflete crescentemente o caráter de Deus, conforme revelado em sua palavra. Ou os irmãos acham que existe uma igreja perfeita, uma igreja imaculada? Aí eu ouvi muitas pessoas dizerem, e com certeza vocês também já ouviram, eu não vou naquela igreja porque lá é lógico que tem situações como a gente viu aqui, de um sintomas de uma igreja doente. Mas a gente vai ver que as pessoas, para não ir nela, já dão desculpa. Não, porque lá tem um monte de gente falho, pecador, então para que eu vou lá? Então, não existe, a gente querer procurar uma igreja perfeita, a gente não vai achar aqui na terra, a gente não vai achar. Mas a gente pode ver alguns sintomas de uma igreja saudável. A gente pode aí perceber alguns sintomas. Quais são esses? O primeiro sintoma de uma igreja saudável é a pregação fiel da palavra. Uma igreja saudável preza pela pregação fiel da palavra de Deus. Isso se traduz em pureza doutrinária da igreja. Quando estamos mais preocupados com a comunhão do que com a verdade ao redor da qual a igreja tem comunhão, já não perseguimos a saúde doutrinária necessária na igreja. Então, um dos primeiros sintomas de uma igreja saudável é a pregação fiel da palavra de Deus. Eu ouvia muito quando saiu aquele filme de Moisés, da Igreja Universal, as pessoas criticando, Não, mas aquele filme não tem nada de Bíblia, aquele filme está todo desconectado com a Bíblia. Mas não é do filme que a gente tem que cobrar a exposição da palavra. A gente tem que cobrar a fidelidade da palavra dos nossos líderes, dos nossos pastores. São deles que nós temos que cobrar a fiel pregação da palavra. E não de um filme de entretenimento. E as pessoas ficaram possessas com o filme. Não porque o filme não fala da Bíblia, está todo desconectado. Mas será que essas pessoas cobram dos seus líderes, dos seus pastores, a fiel interpretação da palavra de Deus? Ou preza para que na sua igreja esteja sendo pregada a palavra de Deus? Então, um dos sintomas de uma igreja saudável é a fiel pregação da palavra. O segundo sintoma é a administração fiel dos sacramentos. Os sacramentos, ou seja, o batismo e a Santa Ceia, são importantes. Existem igrejas que passam meses a fio sem celebrá-los. O batismo será menos frequente que a ceia do Senhor, mas quando se passam meses ou até anos sem que ele ocorra, há algo errado. O mesmo podemos dizer da ceia, que serve e que deve ser celebrada com os devidos elementos, a devida reverência e a devida constância. Não cabe aqui determinar qual seja a sua periodicidade, mas certamente uma igreja não está saudável com raras celebrações da ceia por ano ou celebradas de modos modernos, mas não bíblicos. Por exemplo, usando pãozinho com goiabada e refrigerante geladinho no verão. Ai, que delícia! Existem vários outros modos. Tem até que você compra, já vem pronto, já vem tudo prontinho, Vale ressaltar aqui que no período da história da igreja, um dos motivos que a igreja era perseguida era por causa da Santa Ceia. As pessoas, como a igreja ela se escondia em cavernas, como a igreja ela estava sendo perseguida e ela ficava em cavernas, eles celebravam a ceia. Eles diziam, nós vamos comer o corpo de Cristo e o sangue de Cristo. E as pessoas que estavam para o lado de fora, as pessoas que não participavam, eles começaram a entender que a igreja estava praticando canibalismo. Aí eles diziam, a igreja está se reunindo para comer carne e beber sangue? Aí a igreja era perseguida. Então, mas a igreja continuou fiel nos sacramentos, continuou praticando os sacramentos. E hoje em dia a gente vai ver que
a gente tem uma facilidade enorme para poder praticar os sacramentos e a gente não quer participar. E às vezes a gente não vem participar com toda a facilidade que a gente tem e a gente às vezes não participa dos sacramentos do Senhor. Mas um dos sintomas aí de uma igreja saudável é a administração fiel dos sacramentos. E o terceiro sintoma aí de uma igreja saudável é o envolvimento ativo com missões. As igrejas doentes são forças antimissionárias eficazes, ou seja, elas são contra missões. As igrejas doentes. A igreja local integra o plano de evangelização de Deus. Esse envolvimento se traduz tanto no envio e manutenção dos missionários, quanto no interesse pelos campos para os quais os enviou ou envia mensalmente ajuda financeira. A igreja local ainda é o principal e mais promissor meio de crescimento do reino. E sem envolvimento ativo com missões, as missões não avançarão. Então, os sintomas de uma igreja saudável é o envolvimento com missões. Uma igreja que envia missionários, que sustenta missionários. Então, a igreja ela precisa participar de missões, ela precisa se envolver com missões. Ela precisa estar ativa com as missões, porque a gente vai ver que essas igrejas, como a gente falou, essas correntes teológicas, liberalismo teológico e a teologia da libertação, pouco se envolve com essa missão de fato, né, da pregação do evangelho, do envio de missionários. Conclusão. O grande desafio do nosso tempo é o florescimento e propagação de igrejas saudáveis, comunidades da disciplina, da palavra e dos sacramentos. Gente, para ser sincero, é muito difícil, a gente poderia dizer assim, atualmente, como a gente viu aí essas questões do gospel, né, dessa modernidade, do pós-modernismo, praticamente, se uma igreja ela não tem o foco em programas assim que vão trazer mais jovens, que vão entreter mais as pessoas, é uma igreja irrelevante. Isso é um desafio para a gente não ser seduzido por essas questões. Não ser seduzido por isso. Porque às vezes a gente, nossa, se eu fizesse isso, se eu colocasse isso na minha igreja, acho que talvez a minha igreja ia crescer. Se eu fizesse um culto lá, né, de libertação, orar pelos objetos, eu acho que as pessoas iam vir mais. E às vezes isso pode ser uma tentação para uma igreja que queira ser fiel à palavra de Deus, que queira ser fiel aos sacramentos, sacramentos bíblicos. Isso é um grande desafio, né? Então, igrejas que influenciam a sociedade e são usadas por Deus na salvação e agrupamento de seus eleitos são as que foram modeladas pela Escritura. Igrejas assim são indubitavelmente saudáveis. É aquela questão, né? Ou a gente bebe água ou bebe refrigerante. Qual é mais saudável para a gente? A gente sabe que é água, mas a gente quer beber Coca-Cola, refrigerante. Mas a gente tem que, né, trazendo essa analogia para a palavra de Deus, a gente deve escolher a palavra de Deus, né, os princípios bíblicos. Aplicação. Identifique sintomas de declínio na sua igreja. O objetivo não é simplesmente ver para reclamar, tá? Mas para identificar as áreas nas quais você pode servir a sua igreja local. Esteja disposto, combata o que adoece a igreja, persiga os sinais de saúde, promova, apoie, incentive tudo aquilo que promova a saúde de sua comunidade. Amém, meus irmãos? Eu só queria, antes de estar encerrando, eu sei que a gente falou aqui, João, senta lá com sua mãe. Senta lá com sua mamãe, João. Eu sei que a gente falou aqui de igrejas saudáveis num todo. Né? A gente falou aqui como o corpo vivo. Mas eu queria que vocês refletissem também de modo individual. Será que individualmente eu estou sendo uma igreja saudável? Será que individualmente eu tenho tido alguns sintomas de uma igreja doente? Esses sintomas que a gente... Senta lá com a sua mamãe, João. Que a gente pôde perceber aqui. Será que individualmente eu sou uma igreja doente? Ou individualmente eu sou uma igreja saudável? Sei que a gente viu aqui para cada um de nós, né? A gente viu aqui como um todo, né? Mas que a gente reflita isso de um modo individual.